Item número: SCP-096. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros por 5 metros por 5 metros, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeo ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do doutor. E o 5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que vai a partir deste ponto será referido como SCP-096-1. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora a pé. Quilômetros por hora, este fato parece depender da distância de SCP-096-1. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096-1 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096-1. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas, ver documento 096-1. Ao chegar ao local de SCP-096-1, SCP-096 vai matar e dados expurgados SCP-096-1. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096-1. SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural, dados redigidos. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa. Doutor. Também pediu a terminação imediata de SCP-096, ver entrevista 096-1. O pedido está aguardando aprovação. A ordem tem sido aprovada, e deve ser realizada pelo doutor em dados redigidos. Veja o incidente 096-1-A. Então a contenção foi bem sucedida? Sim, doutor, deixe-me ver as imagens de segurança e iniciar registro. Um grande cubo de aço é mostrado no meio de um laboratório de pesquisa, que está repleto de com cerca de uma dúzia de pesquisadores.
Na vista da câmera está uma cabine de controle, que indica as leituras a partir dos vários sensores no interior do cubo. Avanço de 1 minuto e 32 segundos. O operador da cabine de controle se inclina para frente, alertando sobre as diversas leituras nos sensores. Aproximadamente 5 segundos depois, uma parede de aço no cubo de contenção recebe um amasso considerável dobrando para fora. O amasso torna-se maior antes de quebrar. SCP-096 é visto dobrando o aço à distância, freneticamente tentando escapar. Placas de emergência caem sobre o cubo e um alerta de brecha de contenção é ativado. A fita de segurança tem o rosto do SCP-096 desfocado, conforme o protocolo de contenção. 2 equipes de segurança entram na sala quando o SCP-096 quebra a contenção. Pentes completos e dardos tranquilizantes são disparados com nenhum efeito visível. Cerca de 90% dos pesquisadores e funcionários de segurança veem diretamente o rosto de SCP-096, e um código Lima é declarado. O quarto e áreas ao redor são seladas e enxaguadas com um agente nervoso classe. Cerca de 2 minutos depois, SCP-096 brecha a contenção do sítio de pesquisa e viaja a km/h, através do deserto do lado de fora, viajando. Fim do registro. Eco Romeo atual foi designada a imediata brecha de contenção. Quando percebemos o quão grande era a brecha que estávamos lidando, ficamos completamente abismados. É engraçado como até mesmo as melhores e mais brilhantes mentes do mundo podem ser tão despreparadas. Então você está dizendo que é sua própria culpa? Absolutamente não. Esta foi uma nova descoberta no comportamento de SCP-096. Nós não tivemos nenhuma maneira de saber, e temos sorte que não tenha se transformado em um XK. Iniciar registro. Gravação Elmocão Era 5. Filmagem de dentro de um U-60 mostra a SCP-096 ao chão do deserto, se deslocando a uma velocidade considerável. Este é Eco Romeo atual. Temos visual do alvo. Incompreensível. Há dados expurgados, milhas náuticas e aumentando. Eram uma escuta às ordens de rádio como, identificadas como vindas do Dr. Dan, são retransmitidas. SCP-096 pode ser visto ganhando velocidade lentamente. Era um se movimenta fora da câmera. Era 3 aparece, segurando um rifle XM500 antimaterial modificado. 2 tiros são disparados, o primeiro erra e o segundo atinge SCP-096 na parte inferior da perna. SCP-096 tropeça, mas se recupera. Mudança de velocidade é insignificante. Incompreensível. Disparos não tiveram efeito no alvo. Era uma passa as ordens para Era 3 novamente. Era 3 dispara mais 3 tiros, os 2 primeiros erram, e o terceiro acerta SCP-096 na cabeça. SCP-096 cai, rodopia, e rola várias vezes, reduzindo sua velocidade minimamente. SCP-096 fica de pé e continua inabalável. Câmeras são erguidas para mostrar 8V-22 Ospreys, pertencentes à Força Tarefa Móvel Tal, 1, sobrevoando e passados helicópteros no mesmo vetor de saída de SCP-096. As câmeras cortam transmissão. Fim do registro. Iniciar registro. Entrevista de vídeo 096, 1A. Dr. Oleksii parece muito calmo, determinado, e responde a todas as perguntas de forma lenta e deliberada. Onde você estava exatamente no momento da brecha? No intervalo, tomando uma xícara de café. Foi pura sorte eu não estar preso dentro da área de contenção. Descreva suas ações logo após a brecha de contenção. Enviei Eco Romeo atual atrás de SCP-096 e alertei o Dr. Dan sobre a situação. Em seguida, tivemos a tarefa de localizar SCP-096, 1. Uma vez que a direção-geral de SCP-096 fora determinada, enviei Força-Tarefa Móvel Tal, 1 antes de evacuar os centros de população civil que estavam no caminho de SCP-096. Tudo de acordo com o protocolo de contenção. Fim do registro. Iniciar registro. Entrevista de vídeo 096, 1B. Dr. Daniel.
Senta-se pacientemente. Em cima da mesa na frente dele o que parece ser um conjunto de óculos de visão noturna modificados. Para o registro, onde você estava exatamente durante a brecha de contenção de SCP-096. Na cordilheira dados expurgados, tentando encontrar mais informações sobre a origem de SCP-096. Era uma expedição de pesquisa rápida, então eu deixei Dr. Alexei responsável pela contenção. Ele é competente o suficiente, se bem que um pouco ansioso, como se revelou no passado. Isso tudo é confirmado por vários documentos relacionados, por isso não fica achando. Era apenas para o registro, doutor. Agora, sabendo que SCP-096 é imune a todas as formas conhecidas de danos, enquanto em seu estado de raiva, porque você ordenou ataques de franco-atiradores da equipe em resposta de emergência. Por que não? Se houvesse uma chance de diminuir SCP-096 e dar a FTM tal mais tempo, então nós tínhamos de tentar. Eu não botei ele em perigo algum e tínhamos os helicópteros em caso de perigo para fugir de qualquer maneira. Honestamente, era pouco podia fazer a mais para ajudar ou piorar a situação. Entendo. Agora, você poderia explicar isso? Movimentos entrevistador para os óculos em cima da mesa. Sim. Este é o projeto Scramble, um visor que nós atribuímos a ERA e a FTM tal, projetado pelo Dr. Alexei e por mim, especificamente para a SCP-096. Ele carrega um pequeno microprocessador que analisa constantemente o campo de visão para as características faciais de SCP-096. O software de reconhecimento facial identifica-o dentro de imediato, modificando a imagem em um embaralhamento que deixa sua face irreconhecível antes que a luz atinja o olho humano. É muito engenhoso, realmente. E caro. Muito. E é por isso que é uma vergonha que não funcionou. Fim do registro. Iniciar registro. Transcrição de áudio entre FTM tal, e EH3 entre AVAX, apelido. Grande irmão. Os presos no ar, movendo dados expurgados para dados expurgados. Aguardando vetor. Eletrônicos online, altitude de cruzeiro atingida. Iniciar programa Scramble a todos os sistemas de câmeras online. Grande irmão está assistindo. A que vetor de saída o alvo atualmente está se dirigindo? Alvo está atualmente a oeste, viajando em merda. Sim, ele é na posição I-40. Eu acho que ele acabou de virar uma semi. O vetor de saída é dados expurgados por dados expurgados graus. Próxima cidade a este vetor é dados expurgados. Eu diria que está a algumas centenas de quilômetros a merda, FTM, estamos sugerindo o Eco Romeo para começar a evacuar o setor I-40. Eu não sei quantos carros o alvo destruiu. Aguarde. Negativo, grande irmão. ERA está relatando que o alvo está ultrapassando seus helicópteros. Ele não pode ficar à frente deles. Então leve-os para parar os motoristas sobre a outra pista. Eu não sei quantas pessoas viram essa coisa. Fim do registro. Os 3 primeiros elementos de tal, conseguiram reunir as pessoas nas primeiras 3 cidades sem incidentes. SCP-096, foi confirmado não ser nenhum desses indivíduos quando o SCP-096 atravessava as cidades, sem parar. No entanto, o registro de vídeo da FTM tal mostra a SCP-096, sendo identificados na cidade de dados expurgados, e o incidente que se seguiu. Mostre. Iniciar registro. Metragem do capacete câmera do elemento 4 da FTM tal, na cidade de dados expurgados. A maioria das pessoas da cidade estão reunidas na praça, todos com os olhos vendados. Helicópteros a varrer a cidade. Ordens indistintos são ouvidos por alto-falantes por ambos os helicópteros e pessoal em terra. O alvo está entrando na zona de proximidade. Todas as unidades ativem a engrenagem Scramble e comecem com os procedimentos de controle de multidão. Nenhum civil pode se deslocar de seu local ou remover suas vendas. Se você mover ou tocar sua venda, levará um tiro. Repito, todos os civis devem. Os pedidos são abafados por um grito alto vindo de fora de visão da câmera.
cerca de 2 km de distância, SCP-096 é visto vindo sobre a crista das colinas. Ele tenta abrandar na descida,